do Senhor, pastora Ângela Bartolazzi falando com você. Nós estamos fazendo uma leitura incrível do livro de Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. Quero convidar você a ler comigo. Pegue sua Bíblia. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 127 presidentes que estivessem sobre o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não fosse danificado. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele fazia tudo com fidelidade. Não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, Daniel havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até, pois, ao pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. Falando o rei, disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. O rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões os despedaçaram e esmigalharam com os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir. Seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Glória a Deus! Nossa, Pai, que capítulo incrível! Um homem ser acusado pela fidelidade ao Senhor. Incrível, incrível. Daniel, ele era diferente. As pessoas às vezes se esquecem aqui da idade que Daniel tinha. Daniel não era mais um menino. Já haviam passado 70 anos desde que ele tinha sido levado para lá. E ele tinha sido levado para lá com pelo menos 16 anos. Então ele já não é mais um menino. Ele já passa dos 80, dos 90 anos. Ele já é um idoso. E ele continua orando. Ele continua buscando o Senhor da mesma forma que a sua juventude. Ele não deixou a idade pesar sobre ele, e ele não interceder, e ele não clamar ao Senhor. 3 vezes ao dia esse homem se ajoelhava e orava. Um idoso. E é impressionante aqui observar que esses homens invejosos, é a pura inveja que eles tentavam matar Daniel, eles tentaram pegar na lei de Deus. Observe isso. Ele diz assim no verso 5: nunca acharemos ocasião contra Daniel se não procurarmos contra a lei do seu Deus. A mesma coisa que Jezabel fez quando tentou contra a vida, quando Jezabel manda matar Nabote, ela usa também a lei. Ela, observe aqui, 1 Reis, capítulo 21, verso 10. Ela diz assim: coloca 2 homens, filhos do diabo, como testemunha contra Nabote, e diga que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Coloca-lo para fora e apedreja até que morra. Sabe o que é interessante? Usar a lei de Deus quando é conveniente. Usando as coisas de Deus quando lhe convém. Eles tentam pegar Daniel na fidelidade dele. E é interessante você observar aqui no verso 10 do capítulo de Daniel, tá? Capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que foi feito um decreto que não podia orar, ele foi orar. Olha só, quando ele soube que tinha um decreto proibindo orar, ele foi orar. E Deus o defendeu.
na cova dos leões. Então, quando há uma lei, mesmo com a lei dos homens, que Deus manda a gente obedecer os governantes, mas quando há uma lei que fere os princípios da palavra de Deus, nós não podemos cumprir. Não pode ferir o princípio da palavra de Deus. Se for contrário à palavra de Deus, mesmo sendo lei, nós não podemos cumprir. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, que ela é e sempre será a palavra santa de Deus. Ela é a verdade e ela sempre será a verdade. Esse idoso, um homem de Deus, que recebia revelações, que recebia do alto a verdade sobre qualquer coisa, sobre qualquer sonho, qualquer visão. Esse homem agora, idoso, é lançado na cova do... Mas é um idoso fiel ao Senhor. Eu acho tão lindo quando o rei fala aqui no verso 16: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele confiava que Deus livraria Daniel por causa da fidelidade, por causa de conhecer. Ele conhecia quem era Daniel. Ele sabia do caráter íntegro de Daniel. Ele sabia da fidelidade dele ao Deus vivo. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Convide alguém para orar junto conosco. Majestoso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Pai, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, e se importa conosco sendo tão pequenos. Muito obrigada, Deus querido. Muito obrigada porque o Senhor nos livra do mal. Muito obrigada porque o Senhor nos cerca por detrás e por diante com muros de fogo em redor, como diz a palavra do Senhor em Zacarias 2:5. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixa passar nada sozinhos. O Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada, Deus abençoe sua vida.